Agora nós vamos entrar na segunda parte do estudo dos conectivos. Que é a parte do se então e do se somente se. Então, a primeira parte, e nós estudamos 3 conectivos. Agora, a segunda parte desse estudo das tabelas verdades, a gente estuda os próximos 2 conectivos, que é o se então e o se somente se. O se então é o conectivo que mais aparece em prova. Você vai marcar ele e vai botar cuidado. Cuidado, porque ele aparece muito em prova, muito. E a gente tem que tomar cuidado com ele. Olha aqui. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber. O conectivo se então, ele é chamado de condicional. É uma condição. O símbolo dele é uma setinha. Beleza? Então, ele também é chamado de implicação. Mas a condicional aparece mais, tá? Do que a implicação. Aqui eu sempre vou ter uma relação de causa e consequência, beleza? Então vamos pegar esse exemplo aqui. Se estuda no Focus, então é aprovado. Se estuda no Focus, então é aprovado. Eu tenho uma relação de causa e consequência. Concorda comigo? Causa e consequência. Se estuda no Focus, então é aprovado. Beleza. A causa de estudar no Focus gera uma consequência, que é ser aprovado. Aí presta atenção no seguinte. Esquece isso aqui por enquanto. Eu quero que você foque agora nessa explicação do P para o Q. Vamos considerar que estudar no Focus seja o P, seja a causa. E ser aprovado é a consequência, é o Q. Eu tenho uma implicação que vai do P, que é estudar no Focus, para a consequência, que é ser aprovado. Aí pensa o seguinte... Eu te encontro na rua, caminhando aí pela sua cidade, né? Vou dar uma passeada aí na sua cidade. A gente bate um papo, eu falo, olha, se você estudar no Focus, então será aprovado. Aí você fala, caramba, olha a promessa forte do Felipe. Ele está falando que se eu estudar no Focus, eu vou ser aprovado. Porra, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou fazer minha matrícula no Focus. Aí você vai e estuda no Focus. Você faz o que eu disse para você fazer. Aí você faz a prova e você é aprovado. Com certeza você vai me ligar e vai falar assim, poxa Felipe, valeu, você disse a verdade para mim. Você disse que se eu estudasse no Focus, eu ia ser aprovado. Eu fui lá, estudei no Focus e eu realmente fui aprovado. Cara, obrigado, você falou a verdade para mim. Sim ou não? Por isso que V com V vai dar V. Agora presta atenção. Eu falo para você, ó, faz a matrícula no Focus lá. Se você estudar lá se você estudar com a gente aqui no Focus, você vai ser aprovado. Você é? Beleza. Aí você vem, faz a sua matrícula aqui, faz a prova e não é aprovado. Aí você vai chegar, poxa, Felipe, você mentiu para mim. O que você falou era falso. Você disse que se eu estudasse aqui, eu ia ser aprovado. Você não cumpriu. Eu fiz minha matrícula, confiei no trabalho de vocês e eu não passei. Você mentiu para mim. Concorda comigo? Porque você fez o que eu disse, que era fazer a matrícula no Focus, mas não passou. Então, eu menti para você. Observou? Beleza. Agora, presta atenção. Eu falo assim, ó, se estudar no Focus, você vai ser aprovado. Aí você, beleza. Aí você fala, isso aí tá soando por meio mentira. Eu não vou estudar no Focus, não. Eu vou estudar em casa. Aí você pega, estuda em casa sozinho, assiste aula no YouTube e tal, né? Pega seu material. Então, ou seja, você não estuda no Focus. Aí você faz a prova e é aprovado.
Você pode me ligar e falar assim: aí, Felipe, você mentiu para mim? Não. Por quê? Eu não disse nada do que ia acontecer se você estudasse sozinho ou se você estudasse em outro curso. Eu estou dizendo o que vai acontecer se estudar onde? Aqui com a gente no Focus. Eu não falei de outro curso. E nem se você estudar sozinho. Então eu disse, se estudar com a gente, então passa. Agora, se você estudar sozinho, se você estudar em outro curso, aí eu já não sei. Eu não posso responder por outra instituição, ou eu não posso responder por você estudando sozinho. Observou? Então, se você não estudar no Focus, você pode passar ou não. Não tem problema. Porque a minha proposição, a causa era estudar no Focus. Se você não estuda no Focus, aí, eu já não sei. A consequência pode acontecer ou não. E isso aqui é um perigo. Porque quando eu digo, se estudar no Focus, então vai passar, é natural que muitas pessoas pensem, o Felipe está dizendo que só passa quem estuda no Focus. Não, eu não estou dizendo isso. O se não é a mesma coisa que só. O se, ele é uma hipótese. Se estudar aqui, passa. Se você não estudar, aí eu já não sei. Você pode passar ou não. Beleza? Então, o que eu estou te dizendo é, se a primeira ela é falsa, você está descumprindo a causa. Então, a consequência, ela pode acontecer ou não. Por isso que é verdadeiro. Tá ok? Por esse conectivo gerar uma certa, como é que eu vou dizer, uma sensação estranha para muitos concurseiros, nós, professores aqui de raciocínio lógico, a gente acaba criando alguns macetes para você poder decorar isso aqui. E o macete clássico que você encontra aí em materiais, você tem o seguinte macete, você pode gravar o seguinte, esquece isso aqui, já vou explicar. Você pode gravar o seguinte, vai, fugir, foge. Beleza? Vai fugir, então foge. Vai fugir, foge. Beleza? Você pode gravar assim. Ou tem até gente que homenageia aí uma atriz famosa da Globo, né? A Vera Fischer. Então, a Vera Fischer vai dar um resultado falso. Beleza? Então, o importante é você lembrar que quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o resultado dá falso. Ou Vera Fischer é falsa, ou vai fugir, foge, tá? Tanto faz. Beleza? Então, vai fugir, foge, ou Vera Fischer é falsa. Show de bola? Então, nada, só tô lembrando da atriz muito famosa aí da televisão brasileira, né? Para que você possa simplesmente gravar, que é o único caso que dá resultado falso. Beleza? Então, a gente tem que memorizar isso. Logo, dizendo isso de uma forma formal, só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, tá? Esse conectivo, ele traz com ele um probleminha. Que probleminha que ele traz? Deixa eu apagar tudo aqui. Qual é o probleminha que ele traz? Ele é um único conectivo que ele não é, anota aí, não é comutativo. O que é isso, Felipe? Não é comutativo. Ele é um único conectivo que ele, não admite a troca de posição. Ele não admite isso. Todos os outros, se você trocar a posição, o E, vamos voltar lá no E, V com F, dá F. F com V, também dá F. Então, se você trocar, o resultado não muda. No OU, V com F, dá V. F com V, dá V também. Então, trocar a ordem não muda. E nenhum conectivo vai mudar o resultado se você trocar a ordem. Por exemplo, na matemática, a adição e a multiplicação são comutativas.
3 mais 5 ou 5 mais 3 é a mesma coisa. 3 vezes 5 ou 5 vezes 3 é a mesma coisa. Agora, a subtração e a divisão não. 5 menos 3 não é a mesma coisa que 3 menos 5. Percebe? Então, aqui o único que não é comutativo é o se então. Se ele trocar a ordem, aí ele está invertendo a causa e a consequência. Aí, esse cara passa a ser a causa e esse a consequência. O que você vai ter que fazer? Muita atenção aqui. A setinha agora, ela está indo do Q de queijo para o P de pato. A setinha está vindo assim, ó, do Q para o P. Você vai ter que olhar a tabela ao contrário. Deixa eu ficar grande aqui. Você vai ter que olhar a tabela, ó, daqui para cá. Então, ó, V com V. Tá vendo? Ó, V com V. V com V vai dar V. Olha aqui, ó. Dá V. Agora, eu já não tenho mais a Vera Fischer, porque agora não é igual esse aqui, que é do P para o Q. Agora é o contrário, é do Q para o P. Então agora é daqui para cá. Quem manda é o título da tabela. Se ele está dizendo para você partir do P para o Q, a sequência vai ser essa. Se ele inverteu, ele quer que você olhe ao contrário. O seu olho agora, ó, vai ser assim, ó. Você vai olhar a tabela agora, ó, assim. Então vem comigo, ó. F com V. F com V é V. Agora a Vera Fischer vai aparecer, ó. Vera Fischer. A Vera Fischer, ó, aqui, vai dar falso. E F com F vai dar V. Observa que se você trocar a ordem, o resultado muda. A sequência muda. Por quê? Porque ele não é comutativo. É o único conectivo que você vai ter que se preocupar com isso. Se você vai olhar a tabela no sentido normal, tá? Ou se você vai olhar a tabela no sentido contrário. Quem vai mandar é o título da coluna. Então, muito cuidado. Esse conectivo, ele é perigosíssimo. Agora, olha essa tabelinha. Tá bom? Uma tabelinha aí que nós fizemos nos outros aí também. Vamos pegar, por exemplo, aqui, essa aqui. P, então R. P, então R. Ó, V com V. V com V é V. Vera Fischer é falso. Percebeu? Como se a gente decorar ali a tabela, fica tranquilo? V com V é V. Vera Fischer é falso. Eu estou olhando para o P e para o R. Por quê? Porque o título mandou. Beleza? Depois, com calma, você pode olhar as outras, para você realmente verificar cada V e cada R aqui. Para a gente treinar, vamos criar aqui uma outra coluna. Se você está com o seu material aí, cria essa coluna aí. Cria essa coluna. E essa coluna que a gente vai criar, ela vai do R para o P. Ah, agora ela está indo do R de rato para o P de pato. Eu vou até apagar aqui para não confundir a nossa visão. Vou apagar. Agora é do R para o P. R para o P. R para o P. Só que a seta, ela parte do R. Então, do R, ela vai para o P. Você vai ter que olhar ao contrário. Então, ó, V com V é V. F com V é V. Porque só é Vera Fischer quando é V da onde está saindo a seta e F aonde está chegando a seta. Não é o caso que a gente viu agora. Então, ó, V com V é V. F com V é V. Agora sim, ó, Vera Fischer. Opa, falso. F com F
V. Vera Fischer, falso. F com F, V. Beleza? Preenchemos essa coluna de acordo com o título. Show de bola? Belezinha, tá bom? Então, só lembrando que a Vera Fischer aí, né, não é para dizer nada, não tem nada a ver com verdadeiro e falso, né? É só um mnemônico para você poder gravar o caso que o resultado dá falso, né? Então, não fazendo nenhum julgamento aqui de verdadeiro ou falso relativo à pessoa. É apenas uma pessoa de uma figura pública que a gente possa memorizar aí, tranquilo, porque é uma pessoa aí que todo mundo conhece. Beleza? Beleza. Então, agora, qual é a próxima aqui que a gente pode analisar? Vamos analisar essa aqui. O que essa aqui ela está dizendo para a gente? P então que? P então que é esse carinha daqui, ó. P então que? É esse carinha. Ele quer que saia a seta dele partindo para o R. Deixa eu apagar. Partindo seta dele para o R. Opa. Para o R. Então, ó. Dele para o R. Dele para o R. Ó. Felipe, como é que seria na sequência normal? Eles teriam que falar R partindo para P, então que? Aí você ia botar a seta no sentido normal, do R para lá. Mas não foi o caso que ele colocou aqui, tá bom? Então, quem manda é o título da coluna. Ó, V com V, V. Vera Fischer, falso. E assim por diante. Percebeu? Aonde mais que vai dar falso? Aqui, ó. V com F, falso. V com F, falso. Beleza? Beleza. O restante dá verdadeiro. Show de bola? Show de bola. Olha como é que isso aí já apareceu em prova. Vem comigo. Vem o Aristeu. Olha o discurso do Aristeu. Se Boris faltou, então Selimar compareceu. Se Boris faltou, então Selimar compareceu. Ele está usando o conectivo se então, que nós acabamos de falar. Beleza. Aí vem o Boris. Aristeu compareceu e Selimar faltou. Beleza. Vem o Selimar. Com certeza eu compareci. Então ele está dizendo que ele, Selimar, compareceu. Mas, se você não lembra, anota aí no seu material. As conjunções adversativas lá do português, mas, porém, todavia, entretanto, todas elas, para o raciocínio lógico, fazem papel do E. Felipe, mas o português condena isso. O mais é adversativo, o E é aditivo. Eu sei, mas não vou aumentar nesse mérito, nessa briga. As bancas organizadoras consideram o mais fazendo o papel do E, tá bom? Então, se você vê no raciocínio lógico, eu estudei, mas não passei. O que a proposição quer dizer? Eu estudei e não passei. Beleza? Beleza, então aqui é o E. Pelo menos um dos outros dois faltou. Tudo bem. Aí depois ele me dá a informação que eu precisava. Ele fala assim, admitindo que os três compareceram. Os três compareceram. Então, para aí. Boris faltou, isso aqui é falso. Por que é falso? Porque todo mundo compareceu. Selimar compareceu, isso é verdadeiro. Para o conectivo, se então, quando a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, isso dá verdadeiro. Só seria falso se a primeira fosse verdadeira e a segunda falsa. Aí seria falso, mas não é o caso. Beleza? Então, o Aristeu, ele falou a verdade. Vem o Boris. Aristeu compareceu. Certinho. E Selimar faltou. Não.
Ninguém faltou. A questão disse que os 3 compareceram. Qual é a lei do E, que nós já vimos? O E só é verdade quando todas são verdades. É o caso aqui? Não. Então isso aqui é falso. Logo, o que o Boris falou é falso. O Boris mentiu. Aí vem o Selimar. Eu compareci. Realmente ele compareceu. Mas, ou seja, pelo menos um dos outros 2 faltou. Não, ninguém faltou. Para o E, só é verdade quando tudo é verdade. Isso significa que se o falso aparece, o resultado dá falso. Logo, o único que falou a verdade foi o Aristeu. Apenas Aristeu falou a verdade. O gabarito dessa questão que já apareceu em prova, letra D de Deus. Belezinha? Beleza? Então, ó, já vimos 4 conectivos. E, ou e se então. Agora, fechando o estudo dos conectivos, a gente vai falar do se, somente se, tá bom? O se, somente se, olha a lei dele. Uma proposição composta bicondicional, o se então, ele não é uma setinha em um único sentido? Sim ou não? Sim. O se, somente se, ele é uma via de mão dupla. Ele vai, mas ele volta. Então você pode memorizar assim. O se então, na hora que ele vai, a Vera Fischer aparece. Por isso que é falso. Só que ele é uma bicondicional. Ele é uma dupla condição. Ele é causa-consequência e depois ele volta, fazendo a consequência virar causa e a causa virar consequência. Quando ele voltar, a Vera Fischer aparece de novo. Então vai dar falso. Ah, Felipe, então o se então, ele é só uma via de mão única. Então a Vera Fischer aparece uma única vez. O se, somente se, é uma bicondicional. Então ele vai e ele volta. Então a Vera Fischer indo é falsa, voltando é falsa também. É exatamente assim. Beleza? Por isso que ele vai dar, a sequência dele vai ser VF, FV. Exemplo, já que eu dei frase para você poder entender cada uma delas, olha essa aqui. Eu falo assim, o Brasil será hexa se, somente se, ganhar a Copa. O Brasil será hexa se, somente se, ganhar a Copa. Tá ok? Beleza. Se você não acompanha futebol, tal, deixa eu só contextualizar. O Brasil, né, a seleção brasileira masculina de futebol, ela é pentacampeã mundial. E o que eu estou dizendo aqui é, o Brasil será hexa se, somente se, ganhar a Copa. Vamos entender. Se o Brasil, ele foi hexa, eu posso garantir que é porque ele ganhou a Copa? Sim ou não? Sim. Por isso que V com V dá V. Agora, tem como o Brasil ser hexa sem ganhar a Copa? Não, não tem como. Por isso V com F é F. Tem como o Brasil não ser hexa, ou seja, a primeira ser falsa, ele ganhando a Copa? Não, porque se ele ganhar, ele vai ser hexa. Por isso, F com V é F. Agora, se ele não foi hexa, é porque ele não ganhou a Copa? Sim, por isso que F com F é V. Beleza? Então, uma frasezinha contextualizada para que você entenda essa sequência do se, somente se. Felipe, e o que você fez aqui? Aqui, eu apenas te mostrei que para o se, somente se, deixa eu apagar isso aqui. Para o se, somente se você trocar a ordem, para o se, somente se você trocar a ordem, P com Q ou Q com P, trocar a ordem, o resultado não altera. O único que altera o resultado, se você trocar a ordem das proposições, é o se então.
o e, o ou e o se somente se, você pode trocar a ordem das proposições, que a sequência na tabela não muda. O único que muda é o se então. Beleza? Beleza. Agora, o se somente se, como é que ele vai ficar aqui nessa tabela maior? Mesma coisa. Vem comigo. Vamos olhar, por exemplo, aqui. Q e R. Opa, Q, R. Com o se somente se. Como é que eu também gravei o se somente se? Talvez você queira gravar assim. O se somente se. Valores iguais. V com V ou F com F. São iguais, não é? VV, FF. Valores iguais me dá verdadeiro. Valores diferentes, V com F, F com V, são valores diferentes. Valores diferentes me dá falso. Então, iguais é verdadeiro, diferente é falso. Eu gravei assim, beleza? Então, aqui, valores iguais dá o quê? Verdadeiro. Valores diferentes, F com V, são valores diferentes, vai dar falso. F com V, falso. F com F é igual, então dá verdadeiro. E assim por diante. Tudo bem? Beleza? Então, é assim que você vai olhar a tabela, sempre olhando para o título da tabela. É ele que vai determinar, é ele que vai mandar em qual coluna você vai olhar. Se é o P, se é o Q ou se é o R. Beleza? Beleza. Felipe, como é que isso cai em prova? Claro que eu trago para você como é que isso cai em prova, porque o nosso objetivo é prova, não é isso? Então, vem comigo. Dentre as alternativas abaixo, e considerando o valor lógico das proposições compostas, a única falsa é... ele quer a única falsa. 3 mais 4 é igual a 7? Vou pegar até um marca-texto aqui para ficar forte aqui, ó. Marca-texto vermelho. Beleza. 3 mais 4 é igual a 7. Verdadeiro. 25% de 60 é 18? Falso, né? 25% é a mesma coisa que dividir por 4. 60 dividido por 4 dá 15, não dá 18. Então, isso é falso. Conectivo ou. O ou só é falso quando tudo é falso. Então, isso aqui é verdadeiro. Para o ou, se o V aparece, o resultado é verdadeiro. Agora de baixo, o E. 4 mais 4 igual a 8? Verdadeiro. E 3 mais 5 igual a 7? Falso. O E só é verdade quando tudo é verdade. Isso significa que, se o F aparecer, o resultado dá F. Já achamos o gabarito. Ele queria saber qual era que dava resultado falso. Já achamos. Beleza? Mas vamos ver as outras. Se 2 mais 3 igual a 4, falso. 1 mais 4 igual a 3, falso. Só que o se, então, só é falso quando eu tenho a Vera Fischer. É o caso? Não. Então, isso é verdadeiro. 1 mais 4 igual a 4, falso. Se somente se, 2 mais 3 igual a 6, falso. Para o se somente se, valores iguais me dá verdadeiro. Comprovando que a única falsa era a letra B de bola. Show? Show! Repara que se você gravar a tabela, tudo fica mais fácil. Pensando nisso, você vai preencher comigo agora o nosso resumão, que nada mais é do que a nossa cola. Você vai pegar essa tabela que você vai preencher comigo agora e vai sair espalhando pela sua casa. Ela vai ser a tela de descanso do seu celular, beleza? Tela de descanso do seu computador, vai ficar em frente ao seu vaso sanitário, para quando você estiver no seu momento íntimo lá, você está lá meditando e você vai estar olhando para ele, tá? Vai estar no teto do seu quarto para quando você abrir o olho, ser a primeira coisa que você vai olhar,
porque isso aqui é a base do raciocínio lógico. Nós fomos com calma, eu fui dando exemplo de cada uma para que você entendesse e agora a gente vai, sintetizar isso através de uma tabela. Vamos lá. Conectivo e só é verdade quando as duas são verdades. Então, ele aqui dá verdade. Vou botar o verdadeiro em azul, tá? E o falso eu vou colocar em vermelho. Beleza. Conectivo ou, ao contrário, ele só é falso quando as duas são falsas. Caso contrário, ele vai me dar verdadeiro. Conectivo ou, ele só tem uma diferença para o ou, porque o ou é ou uma coisa ou outra. As duas juntas não podem. Então, aqui vai ser falso. O restante é igual. Então, vou repetir o falso aqui e vou botar o verdadeiro aqui. A diferença do ou para o ou está apenas na primeira linha da tabela. O restante, eles são iguais. Aí, vou te dar uma dica agora. Preencher o ou, vem para o se somente se. Sabe por quê? Porque o se somente se, ele é o oposto do ou. Repara que o ou, fica grande aqui, o ou, quando os valores lógicos são iguais, ele dá falso. Porque tem que ser ou uma coisa ou outra. Os dois juntos não podem. Quando os valores lógicos são diferentes, ele dá verdadeiro. O se somente se, ele é o contrário. Isso significa que aonde o ou é falso, o se somente se é verdadeiro. E aonde o ou é verdadeiro, o se somente se é falso. Então, um é o oposto do outro. Oposto. Beleza? E o se então? Vera Fischer, falsa. Caso contrário, verdadeiro. Beleza? Beleza. E esse aí é o nosso resumão que fecha essa nossa partezinha, isso. Fecha essa nossa partezinha, deixa eu ficar grande aqui, do estudo dos conectivos. Dividimos em 2 blocos, beleza? O primeiro bloco aí do nosso estudo para a gente se organizar é o e, o ou e o ou. Esse segundo bloco aqui que a gente está vendo aqui, né? É um bloco onde a gente estuda aqui a parte do se então e do se somente se, porque é quando a gente tem as condicionais. O se então é uma única condição. O se somente se é uma bicondicional. Beleza? Tudo bem? E agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos praticar as tabelas e vamos construir as tabelas juntos. Então agora o que você vai fazer? Você vai pegar um papel em branco, vamos construir 4 tabelas juntos. Eu e você aqui, do zero, passo a passo, beleza? Para que você fique afiado em tabela verdade. Então aqui a gente vai construir juntos. Eu vou te pegar pela mão e a gente vai montar a tabelinha. Prepara 4 folhas aí em branco, tá ok? Para que você construa essa tabela junto comigo. Então vem comigo. Vai sair afiado dessa aula, tenho certeza disso. Então vem aqui, Construa a tabela verdade para os itens abaixo. Primeira coisa, se eu tenho 3 proposições simples, P, Q e R, 3 proposições simples, eu vou ter uma tabela com 8 linhas, tá? Na aula passada, nós vimos que a fórmula que representa o número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a n. E onde esse n aqui é o número de proposições simples. 2 elevado a 3 dá 8. Então, com 3 proposições simples, por que eu tenho 3 no expoente? P, Q e R. 3 proposições simples. Vamos montar a tabela com 8. Como é que vai ficar? P, Q, R.
Eu pego o P e fixo 1, 2, 3, 4. 4 verdadeiros. E depois 4 falsos. 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora o Q e o R, eu coloco aquela sequência padrão. VV, VF, FV, FF. E vou repetir a sequência padrão. VV, VF, FV, FF. Pronto. Aí estão todas as combinações que eu tenho com 3 proposições simples. Agora eu vou pegar P, então Q. P, então Q. Eu vou olhar para o P e para o Q. Conectivo sim, então. Lembra da atriz famosa lá nacionalmente aí lá da Rede Globo? Ó, V com V. Vai dar o quê? V. V com V. V. Opa, falso. Ela apareceu de novo. Falso. Tá ok? F com V é V. F com V é V. F com F é V. F com F é V. Beleza? Sim ou não? Belezinha. Repara que se gravar, dá para fazer numa boa. O que a questão quer? Que você pegue esse carinha daqui, só que esse carinha foi o que você acabou de resolver aqui. Concorda comigo? E bote ele junto com R. Só que quer que você bote ele junto com R através de que conectivo? Deixa eu mudar a cor aqui. Através do conectivo OU. Ah, então ele quer que você pegue esse aqui junto com R. Através do conectivo OU. Ó, ele quer o conectivo OU. Não importa se você vai olhar do R para o P, então Q, se você vai olhar daqui para cá ou daqui para cá, não importa, porque ele está falando do OU. O único conectivo que eu tenho que me preocupar com a ordem é o se então. Até porque o OU, ele me diz que só é falso quando todas são falsas. Então aqui, dá verdadeiro. Aqui, verdadeiro. Aqui, verdadeiro. Aqui, opa, falso. Como as duas são falsas, dá falso. Aqui, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Essa proposição que ele está pedindo na letra A deu essa sequência aqui. Nós vamos ver em aulas futuras que, dependendo da sequência que você acha, nós vamos ter um nome diferente para essas proposições. Se a proposição ela me dá sempre verdadeira, ela tem um nome. Se ela me dá sempre falsa, ela tem um nome. Se ela tem possibilidade de ser verdadeira, mas tem possibilidade de ser falsa, igual essa aqui, ela também tem um nome. Vamos ver isso em aulas futuras, beleza? Nesse momento, o importante é a gente saber montar a tabela. Então, essa proposição aqui, ó, na tabela, ela apresentou essa sequência daqui. Tudo bem? Ela tem 7 possibilidades de dar verdadeiro e uma possibilidade de dar falso. Ela só vai dar falsa quando o P é verdadeiro, o Q e o R são falsos. Aí ela dá falsa. Nos outros casos, ela me dá verdadeira. Então, por que a tabela verdade existe? Porque eu não sei, para me reprovar, Felipe, não. Além disso, tá? Além disso, por que a tabela verdade existe? Para ela representar ali todas as combinações daquelas proposições simples que eu tenho. Eu não sei se o P, Q e R são verdadeiros, são falsos, eu não sei. Então, é uma tabela que vai me mostrar ali, eu vou poder olhar para ela e ver, ela pode dar verdadeiro nesse caso, ela pode dar falso nesse caso,
Beleza? Então, a tabela é para isso, para te mostrar todas as possibilidades que eu tenho de valorações. O que é a valoração? É atribuir valor lógico. Vamos ver mais um exemplo. Aqui. Quais são as proposições simples que eu tenho aqui? Eu tenho o P, o Q, o R, e aqui surgiu uma novidade. Tá vendo esse símbolozinho aqui? Nós vamos estudar muito ele em aulas futuras. O tio e essa cantoneira, que é esse símbolozinho um pouco na horizontal e ele desce um pedacinho, eles representam negações. Beleza? E o que é negação? Negação é você mudar o valor lógico. É você trocar o valor lógico. Então, na tabela, você vai ver como é que vai ficar. Ó, negação do P. Vem comigo. Vamos lá. Aqui eu vou ter, ó, qual é a nossa sequência aqui? 1, 2, 3, 4 verdadeiros e 4 falsos. 1, 2, 3, 4. Coloca assim que você não se perde. Aí vai ficar VV, VF, FV, FF. Repete. VV, VF, FV, FF. O que é negação de P? É trocar o P. O P, ele não é 4V e 4F, você vai trocar. Então, vou pegar até uma cor azul aqui. Vai ficar 4F e 4V. Nesse momento, é só isso que eu quero que você saiba. Apareceu um desses símbolos, significa que você vai mudar. O que é V passa a ser F. O que é F passa a ser V. Show de bola? Show de bola. Agora, vamos lá. Eu tenho o seguinte. O parênteses, ele me diz por aonde eu devo começar resolvendo. Então, ele está dizendo que eu tenho que pegar a negação do P ou R. Negação do P ou R. Negação do P está aqui. R está aqui. Eu vou pegar os dois através de que conectivo? Através do conectivo OU. E qual é a lei do OU? O OU só é falso quando as duas são falsas. As duas quem? A negação do P e o R. Então, ó, as duas são falsas? Não. Então é verdadeiro. As duas são falsas? São. Então é falso. As duas são falsas aqui? Não. Verdadeiro. Opa, as duas são falsas. Falsa. Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Beleza. Só é falso quando as duas são falsas. Agora, olha o que ele quer. Para finalizar, ele quer que você pegue o Q. Então, o resultado que você achou aqui. Quais são as colunas que ele está querendo que a gente olhe? Ó, o Q. Opa, cadê o amarelo aqui? O Q. Com esse camarada que nós fizemos. Ele quer que você olhe essas duas colunas. E está partindo do que para esse parênteses que nós fizemos. Então, é daqui para cá, ó. Daqui para cá. Daqui para cá. Então, é na ordem normal, porque o que vem na frente. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um azul aqui. Ó. V com V. É V. Depois, V com F. Vera Fischer. Falso. Depois, F com V. É V. Percebeu? Beleza. F com F. É V. V com V. É V.
V com V é V, F com V é V, F com V é V. Então eu tenho uma sequência VF, V, até o final. Esse aqui é parecido com a letra A que nós fizemos. Tem 7 possibilidades de dar verdadeiro e uma única possibilidade de dar falso. Percebeu? Então, ó, estamos construindo a tabela verdade do zero, tá ok? Então, repara que eu estou colocando para você todas as combinações para que você possa ir, ó, junto comigo, te pegando pela mão e construindo junto para que a gente possa ficar afiado em tabela verdade, tá ok? A letra A e a letra B envolviam 3 letras, 3 proposições. Agora, a letra C e a letra D, que a gente vai ver daqui a pouco, elas envolvem apenas 2 letras, o P e o Q. Se são 2 letras, a tabela vai ficar menor. A tabela com 2 letras vai ser só P e Q. Deixa eu pegar a caneta simples aqui. Qual é a sequência quando eu tenho 2 proposições só? V com V, V com F, F com V, F com F. Beleza. Agora, eu também tenho a negação do Q, que eu vou botar aqui, negação do Q, e eu também tenho a negação do P. Não importa, você pode botar a negação do P primeiro, a negação do Q depois, não importa, tá? Você só tem que prestar atenção na hora que você for olhar a tabela. Eu botei a negação do Q. Na hora que eu for fazer isso aqui, eu vou estar olhando da negação do Q para a negação do P. Se você bota a negação do P na frente, você depois vai ter que olhar ao contrário, tá bom? Então, a ordem que você vai botar não interfere. Só tem que ver a ordem que você vai olhar, porque o conectivo que a gente vai usar é o se então. E o se então a gente tem que se preocupar com a ordem, tudo bem? Negação do Q é o contrário do Q de queijo. Então, se ele é V, passa a ser F. Se é F, passa a ser V. Se é V, é F. Se é F, é V. Negação do P. VV vai virar FF. FF vai virar VV. Beleza. Deixa eu apagar aqui, só para a gente não ficar perdido depois. Ó, deixa eu apagar, tá bom? Primeiro parênteses. P, então Q. Vamos botar aqui. P, então Q. Então, vem comigo. V com V, V. Vera Ficha, falso. F com V, V. F com F, V. Fiz esse carinha aqui. Agora eu vou fazer esse aqui. Deixa eu pegar uma outra cor. O parênteses indica por aonde você deve começar a fazer. Ele diz negação do Q para negação do P de pato. Então, é aqui. Se você montasse a sua tabela botando a negação do P e depois a negação do Q, aí você teria que olhar ela ao contrário. Tá bom? Então você pode armar na ordem que você quiser, mas na hora de fazer o conectivo, você tem que olhar de acordo com a ordem que ele está te dando. E a ordem que ele está te dando é partir da negação do Q de queijo para a negação do P de pato. Beleza, então F com F é V, Vera Ficha, falso, F com V, V, V com V, V. Agora olha o que ele quer. Ele quer que você pegue os 2 parênteses, ó, ele quer que você pegue os 2 parênteses e junta os 2 através do se somente se. Qual é a lei do se somente se? Quando é igual, é verdadeiro. Quando é igual, é verdadeiro. Igual, verdadeiro. Igual, verdadeiro. Essa letra C, independente da combinação, o resultado dela é sempre verdadeiro.
eu posso dizer que eu não sei quem é o P e Q, e não me interessa, porque o resultado dela vai dar sempre verdadeiro. Para qualquer situação, vai ser sempre verdadeiro. Beleza? Tem um nome para isso. E eu já vou fazer um spoiler. O nome disso é tautologia. O que é tautologia? É uma proposição onde o resultado final é sempre verdadeiro. Vamos falar disso depois, é só um spoiler aí. Beleza? Beleza! Agora, o D. O D é a mesma coisa. Eu tenho o P, eu tenho o Q, a negação do P. Se você quiser, você pode colocar a negação do Q, mas nem precisa. Por quê? Porque a proposição não pede a negação do Q de queijo, ela só pede a negação do P. Então, não vou colocar na tabela uma proposição simples que eu não vou usar. Tudo bem? Então, vem VV, VF, FV, FF. Negação do P, troca o P. Então, se o P é VVFF, vai ser FFVV. Primeiro parênteses. P, então Q. P, então Q. V com V, V. Vera Fischer, falso. F com V, V. F com F, V. Agora, cuidado. O que o segundo parênteses pede? Negação do P, que está aqui, para o Q, através do conectivo ou. Então, ó, aqui, ó, ele quer que você olhe para esses dois aqui que eu estou circulando em vermelho. E o conectivo agora é o conectivo ou. Ou só é falso quando as duas são falsas. F com V. É V. As duas são falsas, então é falso. V com V é V. V com F é V. Agora, para finalizar, a questão pedia que você pegasse os dois parênteses e juntasse os dois através do conectivo ou. Através do conectivo ou. E qual é a lei do ou? Então, ó, ou. Qual é a lei do ou? Ou uma coisa ou outra. Então, só é verdade quando eu tenho apenas uma verdade. Eu tenho apenas uma verdade? Não, eu tenho duas. Então, o resultado deu falso. Eu tenho apenas uma verdade? Não, eu não tenho nenhuma. Então, é falso. Eu tenho apenas uma verdade? Não. E aqui também não. Essa proposição que você está vendo na letra D, ela é uma proposição que ela é sempre falsa. Tem nome para isso também? Tem. Mas aqui eu não vou te dar esse spoiler. Beleza? Vou deixar você com a ansiedadezinha gostosa, com a sede do conhecimento para a próxima aula, para que você saiba qual é o nome quando eu tenho tudo falso. Quando tudo é verdade, eu já dei um spoilerzinho. Aqui eu vou deixar você ansioso ou ansiosa para saber. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha sobre tabelas verdades. Vimos os 5 conectivos, beleza? Vimos também a partezinha de como construir a tabela. Te peguei pela mão, construí 4 tabelas com vocês aqui. 2 delas com 8 linhas, 2 com 4 linhas, para que você fique afiado e aí sim, com uma base forte em tabela verdade, você pode aprender qualquer tópico dentro do raciocínio lógico que você tira de letra. Beleza? Então, com isso a gente finaliza a nossa aulinha de hoje, tá ok? Então, valeu, um forte abraço!